Várias são as armadilhas da compra e venda de um imóvel através de financiamento. Prazos para você fazer a escritura, data para você entregar as chaves, análise documental para ver se o imóvel está com a documentação boa, crédito aprovado do cliente comprador, a efetivação do registro da escritura para que o dinheiro seja todo liberado na conta do proprietário, o nosso recebimento da comissão, o momento de receber. A gente tem que ter vários cuidados, diferente da compra do pagamento à vista, que é algo muito mais simplificado. Para quê? Para que a gente não gere prejuízo ao cliente comprador, para que a gente não faça o proprietário perder tempo e nós trabalharmos em vão, não recebermos comissão e ainda ter muita dor de cabeça. Nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns cuidados que nós precisamos ter para assessorar esse tipo de compra e venda de imóvel. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 23 anos e a corretagem me tornou expert em documentação de imóveis. Isso me levou ao direito, hoje eu sou também advogado, pós-graduado em direito imobiliário. As minhas vendas há muito tempo não são vendas, são assessorias que começam e terminam dentro de uma metodologia orgânica de vendas, alicerçadas em 6 pilares, que começa muito antes da venda propriamente dita, começa nas primeiras abordagens com os proprietários, antes da captação do imóvel. Por isso, nos dá segurança daquilo que nós estamos fazendo, proporcionando a você, corretor, a possibilidade de ganhos recorrentes, fruto de conhecimento que só os grandes corretores e os experientes podem ter depois de tempos de profissão. Se você quer ter esse conhecimento, vai na descrição do vídeo. Lá tem a Escola do Corretor de Imóveis, é o meu curso. É ali onde eu disponibilizo toda a minha metodologia de uma forma mais organizada e aprofundada. Eu garanto a você que você vai ter domínio da profissão, domínio sobre os clientes e com isso você poder proporcionar a você ganhos recorrentes. E aproveita esse mês de novembro, nesses poucos dias de novembro, tá rolando a Black Friday e nós também estamos lá com super desconto para você. Aproveita, corre lá e aproveita esses poucos dias. Na descrição do vídeo também tem um link de um grupo do WhatsApp chamado Os Guardiões. É onde eu tenho entregado umas dicas extrazinhas ali para você. Vai lá e pede para se inscrever. Se você gostar desse vídeo, se esse vídeo for útil para você, me ajuda com o engajamento, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala da sua cidade, do seu nome. Compartilhe esse vídeo com os corretores mais novatos. Se você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, nunca tinha chegado aqui, dá uma moral para esse careca aqui e se inscreve no canal. O motivo que está me levando a fazer essa série de 3 vídeos sobre compra e venda de imóveis através de financiamento é que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre avaliação de engenheiros de banco e o que eu fiz para pegar uma reavaliação e descobrir que, na verdade, existia um complô ali do comprador com um banco para o financiamento não ser liberado e ele poder receber o sinal que ele tinha dado de volta. Vou deixar na descrição do vídeo. E esse vídeo aqui, esse vídeo que eu gravei, ele tem tido nos últimos meses muita visibilidade, comentários, ou seja, muito provavelmente os corretores estão tendo problema aí. Devem estar vendendo o imóvel por um determinado valor e o banco não tem avaliado o imóvel nesse valor e acaba fazendo com que o banco não financie o imóvel para o cliente. Você está tendo esse problema aí? Se você está tendo, deixa o seu comentário aqui. No primeiro vídeo, que foi ao ar na segunda-feira, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, se você quiser assistir, eu falei como é que funciona, em geral, a compra e venda do imóvel, como é que é o processo burocrático da compra e venda de um imóvel através do financiamento. Nesse segundo vídeo aqui, eu estou trazendo os cuidados que você precisa ter para não ter muitos imprevistos, não só nessa questão de avaliação, tem outros fatores que a gente precisa se atentar. E o terceiro vídeo que vai ao ar na sexta-feira, às 19 horas, eu vou estar tratando mais uma vez sobre a questão de avaliação, cuidados que você precisa ter para que isso não aconteça. Por que isso está acontecendo, talvez? Por que isso aumentou a incidência? O que aconteceu com o mercado que os engenheiros do banco não estão avaliando mais os imóveis dentro do valor que estão sendo vendidos? Lembrando aqui, nesses meus 23 anos, eu me lembro de pouquíssimas vezes que eu tive problema para concluir a venda através do financiamento. Mas uma delas foi o vídeo que eu deixei na descrição do vídeo aqui, que eu falei sobre a diferença da avaliação do engenheiro, mas eu tive um outro problema alguns anos atrás, e ela se deu justamente pelo preciosismo
do corretor de imóveis em querer fazer muito bem feito algo que era necessário naquela época e que acabou que aquilo deu motivo para que o comprador alegasse a desistência da compra do imóvel. Galera, quem é um pouco aqui das antigas sabe que os financiamentos da Caixa Econômica, aqui pelo menos aqui no Rio, a Caixa Econômica exigia da gente uma planta do imóvel, que a gente fizesse um croquis, algo simples. Olha, eu sou péssimo de desenho, eu não sou nada bom. E eu sabia fazer, eu pegava uma folha, sabe, fazia uma medição lá, colocava mais ou menos os quadrados da sala, o quadrado do quarto, fazia um desenho lá muito bruto, e entregava para o engenheiro e aquilo servia. Certa vez, estava fazendo uma venda e o corretor era um corretor novo na equipe. Primeira venda dele. E ele tinha habilidade para fazer plantas. E aí, o que ele fez? Ele quis enfeitar. Quis desenhar no papel vegetal, fez planta, foi no apartamento, tirou todas as medidas, anotou certinho as medidas, fez uma planta assim. Falei, pô, nunca entreguei isso. E foi justamente essa planta que gerou ao cliente. O cliente tinha outros motivos, queria desistir. Ele deu um sinal e queria desistir da compra. E aí ele alegou que na planta do corretor, não é um engenheiro, não é um arquiteto, existia uma divergência entre a planta e o que era informado no anúncio, que era o valor, a metragem do IPTU. E ele alegou isso, olha, não vou comprar porque o imóvel é menor e não vou comprar. Isso, a gente já tinha feito sinal, expliquei isso para a compradora e uma coisa legal, por exemplo, a data para você receber a comissão. Eu não quis receber a comissão. Eu vi que aquela negociação tinha risco. Eu não estava sentindo firmeza no cliente que estava comprando. O sinal que ele estava querendo dar era um sinal que não era alto, era um sinal, sei lá, 2% do valor do imóvel. E eu não quis insistir. Eu quis deixar a coisa acontecer, porque senão depois eu teria que devolver a comissão. E aí o que aconteceu? Ele alegou que o imóvel que a gente estava vendendo era diferente daquele que a gente estava sendo anunciado em termos de metragem. A proprietária, falei para a proprietária, falei que ele não tinha razão por aquilo, porque ele estava alegando que a planta que o corretor tinha feito estava com a metragem inferior do que é informado no anúncio e informado no IPTU. Porém, qualquer um engenheiro, qualquer um arquiteto que fosse ao imóvel e fizesse a medição, ele também encontraria essa metragem. E aí ele teve o direito de receber depois, na justiça, o dinheiro do sinal em volta. Na minha opinião, o advogado da proprietária deu mole. Tentei falar com ele, tentei justificar, que fui testemunha, inclusive. Para mim, ele deu mole. E, para sorte nossa, eu tive a percepção de não receber a comissão antes, porque daria problema. Tudo que aquele cliente queria era desistir da compra e, sinceramente, não acho legal o corretor receber a comissão, principalmente quando o sinal é um sinal baixo e ele tem dúvidas de que aquela escritura vai sair ou não. Então, para você receber o comissionamento no sinal, certifique-se que aquele cliente comprador, ele realmente tem o crédito aprovado, ele vai ter condição lá de pegar o financiamento dele, que a documentação do imóvel está perfeita, que o valor do sinal seja um valor substancial para você ter direito. No mais, eu sempre prefiro ou receber a comissão no dia da escritura, ou às vezes eu falo isso até para o proprietário ficar tranquilo. Não, eu só vou receber a comissão quando eu registrar a sua escritura e o dinheiro do financiamento ficar liberado para você para saque. Mas vamos aos cuidados que nós precisamos ter. O primeiro cuidado é com a documentação do imóvel. A maioria dos corretores se preocupam com o crédito aprovado do cliente comprador. Mas na compra e venda de imóveis usados, a documentação do imóvel também precisa estar toda certinha para que o financiamento aconteça da forma mais rápida possível. E é muito comum os corretores acreditarem naquilo que o proprietário fala sobre a documentação. Muitas vezes o proprietário, que é um leigo, acha que a documentação dele está toda certa pelo fato do IPTU estar em dia, do condomínio estar em dia, dele ter uma escritura no nome dele, porém, muitas vezes nem se atentando qual é o título dessa documentação.
para compra e venda de imóveis através de financiamento, o título da compra e venda precisa ser definitivo, precisa ser realmente de compra e venda. Quando o pagamento é com recursos próprios, dá para você dar um jeito, se tiver algum imprevisto, alguma coisa que surgiu em cima da hora. Mas na compra com financiamento, você não tem essa flexibilidade. Então, para você vender o imóvel através de financiamento, você precisa ter o cuidado de fazer uma pré-análise documental do imóvel antes. Se você não sabe fazer, no meu curso eu ensino isso para você. Porque às vezes o proprietário fala que está tudo ok, mas quando você vai ver a documentação, de repente, por exemplo, pode ser que ele tenha comprado o imóvel solteiro e ele tenha se casado, ou ele comprou casado e ele ficou viúvo, se divorciou. E essas alterações no Estado Civil precisam ser feitas na matrícula do imóvel. Às vezes é uma baixa de penhora, uma baixa de hipoteca, que ele não tem noção que precisa ser feito antes, para que a documentação realmente esteja toda liberada, para que o financiamento seja liberado o mais rápido possível. Cuidado 2, seja muito claro ao proprietário. Pergunte a ele, o senhor tem alguma questão na justiça, algum processo, alguma execução? Seja claro para ele, porque isso vai ter lá na frente consequências e a gente vai acabar atrasando. Com isso, você consegue tentar dar andamento às soluções que esse proprietário pode ter antes mesmo da coisa estourar. Algo muito comum de acontecer é na certidão de Justiça Federal. A Justiça Federal é uma certidão online que você tira gratuitamente. E muitos corretores deixam para tirar essa certidão em cima da hora. Só que são certidões que muitas vezes traz execuções federais, imposto de renda, falta de pagamentos de conselhos federativos, entre outras coisas geralmente que são simples de você resolver. Mas se você deixar isso para cima da hora, você pode ter um atraso na escritura por conta de uma coisa que você já poderia ter resolvido antes. Então, na pré-análise documental, inclusive, que eu ensino no curso, eu te ensino a fazer essa verificação. Um outro cuidado terceiro que você tem que ter é quando o cliente comprador falar para você, olha, quero comprar, estou com financiamento, certifique-se se ele está mesmo com o financiamento liberado, se ele fez a simulação, se ele foi no banco, se ele sabe o valor das suas parcelas. Eu costumo mesmo colocar dúvida no cliente, se eu tenho certeza, o valor da prestação é tanto, é suportável para o senhor, se eu tenho condição, o senhor está com crédito aprovado. Às vezes eu vou até além, principalmente quando é pagamento com consórcio. Tem cliente que fala assim, não, eu vou ser contemplado agora, eu vou dar um lance, vou conseguir. O senhor tem condição de adquirir esse imóvel? Se esse consórcio não sair, o senhor tem condição de adquirir de uma outra forma? Eu coloco essa dúvida no cliente comprador para não ter nenhum imprevisto, não criar dissabor para o proprietário, nem dar prejuízo a clientes compradores. Se o cliente for usar também o FGTS como parte de pagamento, certifica-se com esse cliente comprador se ele não tem nenhum outro imóvel no nome dele, ou fração, se ele tem a metade de um imóvel com outro, um irmão que herdou, na cidade onde ele está comprando ou nas cidades limítrofes. É muito importante porque o FGTS não é liberado. Então ele vai estar contando com esse recurso do FGTS, esse FGTS não vai sair e vai complicar a forma de pagamento dele. Aqui mesmo a gente está com uma situação de uma cliente que ela está querendo comprar um imóvel com a gente, ela já fez uma proposta, só que a gente procurou saber, mas como é que a senhora vai fazer o pagamento? Não, eu estou vendendo o meu imóvel, já fez o sinal, só que não tem previsão para fazer a escritura, porque ela está vendendo através da Caixa Econômica. E a Caixa Econômica está com problema de crédito e eles não estão conseguindo fazer escritura rapidamente. Ou seja, ela depende de vender a receber o vender e aí o imóvel ser levado a registro para não estar no nome dela, para ela poder contrair o FGTS. Se ela não tiver esse valor, ela não consegue financiar o imóvel, porque ela está contando com o FGTS como uma parte também com posição de entrada do pagamento dela. E aí eu falei para ela, falei assim, olha, como a Caixa Econômica está com dificuldade de crédito, a gente não pode contar que essa escritura vai ser feita nesse mês, foi mês passado. A gente tem que contar que essa escritura vai ser feita até o final de novembro.
E aí, depois disso, você vai ter que registrar essa escritura para o imóvel sair de verdade do seu nome e também você receber o dinheiro dele. Então, muito provavelmente, você vai estar recebendo o dinheiro e vai estar com o imóvel fora do seu financiamento lá para o final de dezembro, início de janeiro. E aí, você também vai financiar com a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica está com problema de crédito e vai demorar. Então, com isso, eu não tenho uma perspectiva segura para eu dar para o meu proprietário e falar para ela. Falei para ela, olha, na melhor das hipóteses, esse meu proprietário, ele vai receber esse valor do financiamento que você vai usar lá para abril, maio. E fica complicado de eu fazer esse prognóstico. Então, vamos fazer o seguinte, espera evoluir mais a sua venda, depois que você tiver uma data para você fazer a escritura na Caixa Econômica da sua venda, a gente vai conseguir prever algo melhor. Uma outra coisa que você tem que se preocupar em relação ao FGTS é que o imóvel que a pessoa está comprando com o FGTS não pode ter sido vendido para o atual proprietário dentro de um prazo de, no máximo, de mínimo de 3 anos, com financiamento, com FGTS, tá bom? Então, esses são os 2 cuidados principais que você precisa ter na questão de compra e venda de imóvel, com financiamento e FGTS. Sabendo qual é o banco que o cliente vai financiar, de repente ele vai fechar na agência dele, procura falar com o gerente dele. Se ele tiver um consultor de crédito, procure falar com o consultor do crédito. Saber, antes de você fazer um sinal, procurar, olha, estou fechando a venda com um cliente que está contratando o financiamento com vocês, qual o prazo que vocês estão dando para um financiamento? Por favor, seja claro comigo, quanto tempo você leva para rodar o contrato, por quê? Porque eu preciso fazer essa previsão para o proprietário e eu costumo colocar ainda 15 dias. Vamos supor, fui no banco e o banco falou para mim que, olha, eu consigo fazer em até 30 dias. Eu chego para o proprietário e falo, olha, essa escritura vai ser feita em até 45 dias, para não criar nenhum desapontamento do proprietário, ele calcular o prazo para ele receber o dinheiro e não receber esse dinheiro no prazo que ele combinou. Um cuidado sexto é que você seja claro ao proprietário quanto a esse prazo. Tem corretor com medo de perder a venda? O que ele faz? Ele não é claro, ele não esclarece ao proprietário que a escritura leva tantos dias para sair, que a escritura, depois de que sai, precisa ser registrada para estar no nome do novo comprador, para que o dinheiro seja liberado na conta dele para saque. Tem corretor que fala, libera em 5 dias. Libera em 5 dias, geralmente 5 dias depois. Os 5 dias é o prazo, algumas vezes, de sair uma certidão de ônus reais. Então ele fala o final. Mas para que esses 5 dias finais aconteça, tem todo um processo. Tem um processo burocrático para fazer a escritura e também tem a do registro do imóvel. Então, seja claro, esclareça isso ao proprietário. Isso é um dos cuidados que você precisa ter. 7º cuidado, no dia do sinal, cara, esteja com toda a documentação, com os formulários assinados, com uma certidão atualizada do imóvel, você percebendo que teu cliente está caminhando de verdade para a compra e venda do imóvel, você já sentiu, já tratou o sinal, está todo mundo sem dúvida, já tira uma ônus reais, no dia lá do sinal, já está com a ônus reais, para quê? Para que você dê entrada o mais rápido possível no financiamento. Nós tivemos um caso aqui, tá? Onde nós rodamos o parceiro que faz essa parte de financiamento para a gente, ele conseguiu rodar o contrato no banco em 2 dias. Isso por quê? Porque não foi só por conta da agilidade dele, que é muito bom, mas também porque nós fomos ágeis. Nós, no dia do sinal, já estava tudo pronto. Existia um fator que nos comoveu muito. Era uma jovem que estava comprando o imóvel dela, que estava sendo expulsa de casa pelo pai, então ela e a mãe precisavam comprar um imóvel rapidamente e tomar posse. Inclusive, aí é um 8º, então a gente conseguiu conversar com o nosso consultor, explicar o caso dessa cliente, falar para ela, poxa, cara, toca lá no coração lá do pessoal, porque a gente precisa fazer essa escritura já na semana que vem para a gente entregar a chave. Detalhe, esse é um cuidado também, um 8º cuidado, é a entrega das chaves. Nós entregamos as chaves para essa compradora porque ela deu um valor significativo de entrada, de sinal,
ela complementou um outro pagamento no dia da escritura e o valor que tinha ficado para ser financiado, o financiamento era 40%. Então, nós achamos seguros em entregar a chave para a cliente compradora. E também porque nós assumimos a responsabilidade de registrar a escritura, porque quando o cliente comprador, ele recebe as chaves e fica para ele o cargo de registrar a escritura, ele pode botar o boi na sombra, demorar dias para dar entrada no registro e, com isso, vai atrasar o recebimento do cliente, do proprietário. E aí ele vai te cobrar, ele vai falar, poxa, mas até hoje eu não recebi, e você não ter domínio sobre isso. Inclusive, é um outro cuidado que eu tenho, que é chamar para si essa responsabilidade de registrar a escritura, para eu fazer o processo mais rápido possível, para que o proprietário possa ter aquele dinheiro do financiamento liberado em conta para saque. E aí eu não preciso procurar ninguém. Não atribua isso a outra pessoa. Chame para si, tenha esse cuidado com os seus clientes, de a responsabilidade de registrar a escritura o mais rápido possível, para que seu cliente comprador fique feliz com a matrícula no nome dele e seu proprietário com dinheiro liberado para ele. Tem um outro cuidado aqui, que é o cuidado que você precisa ter para que a avaliação do engenheiro seja uma avaliação dentro daquele valor, mais ou menos, que você vendeu e você não tenha essa complicação. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo, vou mostrar que tem muita ansiedade do corretor em fechar a venda e por isso ele negligencia e muitas vezes dá ruim nessa questão da avaliação do engenheiro. Gostou do vídeo? Chega junto com o seu like, comenta, compartilha se ele foi útil para você. Se você for novo por aqui, dá essa moral e se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço.